Se você passa ou já passou pelo momento em que o silêncio é primordial, então fica nesse vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. Você já se sentiu em silêncio, mas com o seu coração gritando por dentro? E se eu te disser que esse silêncio, ele é mais poderoso do que 1000 palavras? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco de como esse silêncio pode ser a arma mais poderosa que Deus já te deu. Nós estamos vivendo numa época que todo mundo quer falar, gritar, numa época tão barulhenta, né? E que há muitas opiniões sobre tantas e tantas coisas, principalmente sobre nós, que muitas outras pessoas vêm nos dizer, não é verdade? E que muitas vezes nós queremos abrir a nossa boca e também falar o que dá na telha, não é não? Então, só que muitas vezes o silêncio, ele nos leva além. Ele nos faz chegar a um patamar que talvez nós, com as nossas palavras, não conseguiríamos. E mais, Deus nos chama para ficar em silêncio. Oi? Como assim Deus nos chama para ficar em silêncio? Calma, eu vou te explicar. O silêncio, muitas vezes, ele é uma estratégia divina. O silêncio, ele vem para trazer também a calmaria e reflexão de tudo que está acontecendo. Por isso que hoje eu te convido a ficar em silêncio. Agora eu vou trazer para vocês um relato que está escrito na Bíblia, que o nosso Jesus sofreu, mas sofreu em silêncio. Lá em Mateus 27, relata quando Jesus encontrou Pilatos e Pilatos começou a falar com ele. Mateus 27, 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouve o que testificam de ti? E nenhuma palavra respondeu. De sorte que o governador ficou admirado, ou muito maravilhado, como está em algumas traduções. Aqui na Bíblia nós temos o relato onde Jesus ele estava sendo acusado pelos seus, né? E nesse momento ele poderia dizer algo em sua defesa, porque ele estava sendo acusado de algo que não fazia nenhum sentido. Mas mesmo assim, Jesus ficou em silêncio. Jesus, ele sabia que o silêncio fazia parte do plano. Por isso, ele se calou. Naquele momento, ele poderia usar qualquer argumento para Pilatos. Dizer que eu não sei por que eles estão fazendo isso, sendo que tudo que eu fiz foi bem. Mas não, ele ficou em silêncio, porque muitas vezes o silêncio ele é mais poderoso do que qualquer defesa. E conosco não é diferente. Muitas vezes nós passamos por situações onde pessoas vêm nos acusar injustamente de coisa que nem fizemos, ou se não falar coisas sobre nós e ao nosso respeito que não condiz com a nossa conduta. Mas e aí? Qual vai ser a nossa escolha? Ficar em silêncio ou abrir a nossa boca para nos defender? Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aqui traz o relato de quando Moisés estava sofrendo uma perseguição. No versículo anterior, Moisés deixa claro para o povo a seguinte frase: não temas, ficai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que vê hoje, nunca mais vereis. Então aqui Moisés já deixa bem claro para o povo que aquela perseguição que eles estavam sofrendo iria acabar naquele momento. Por isso que ele diz: não temas, fiqueis quieto, porque essa tribulação que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Então nós temos que trazer para o nosso tempo de hoje aquilo que estão falando sobre você hoje. Entrega na mão de Deus
e espera que Ele vai pelejar por você. E o milagre aconteceu para Moisés e todos os hebreus quando o silêncio veio e eles confiaram em Deus. Agora eu quero trazer uma reflexão que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: até o tolo é tido por sábio quando se cala. Muitas das vezes nós queremos usar 1001 palavras e nós acabamos passando por pessoas que não conhecem nada. Então, às vezes, em muitas discussões, é melhor nós ficarmos calados. Porque uma pessoa sem entendimento, calada, ela se passa por uma pessoa com muita sabedoria. A Bíblia nos mostra e deixa claro que uma pessoa em silêncio, ela se passa sim por uma pessoa sábia. E que nem toda batalha nós venceremos falando, mas sim em silêncio. Hoje o Senhor pode estar dizendo para você: fique em silêncio, que eu agirei. O silêncio, ele não é passividade, ele é um posicionamento, aonde você diz: ficarei em silêncio, pois eu confio no Senhor plenamente e sei que Ele fará grandes coisas através de mim e por mim. Então, há muito poder em se aquietar, em ficar quietos, mesmo que a vontade é resolver tudo com as nossas mãos e com a nossa boca, né? Porque nós achamos que às vezes a nossa fala vai nos levar muito mais longe, e não é bem assim. Agora eu vou te trazer 3 sugestões práticas para você praticar enquanto você estiver no seu momento de silêncio, tá? Primeiro, ao invés de responder a algo, se isole e ore. Segundo, ao invés de discutir com alguém, confie, porque você já orou a respeito disso. E terceiro, ao invés de se justificar, ou seja, ficar dizendo: ai não, mas calma que eu já orei sobre isso. Não, ao invés disso, você vai esperar o tempo de Deus. Ai, Thaís, mas esperar? Sim, esperar. E em silêncio, apenas falando com o seu Deus. Ao confiar que Deus, Ele vai trazer a estratégia, as palavras certas e a hora certa de dizer, você dá um passo muito grande de fé. E você consegue ir além do que as suas palavras poderiam te levar. Hoje eu te chamo para um encorajamento mesmo, de ficar em silêncio e começar a ouvir mais a voz de Deus, pois Ele vai te levar além. Escolha hoje o silêncio, que pode te guardar, te curar e te transformar. Este silêncio, ele pode te fortalecer dia após dia. E lembre-se sempre que Deus, Ele está agindo no invisível, no mundo espiritual. E quando você se cala, o céu fala por você. E se essa mensagem falou no seu coração, compartilha ela com alguém que está lutando em silêncio ou precisa começar a lutar em silêncio. Comente aqui: ficarei em silêncio e confiarei no Senhor, pois sei que Ele falará por mim. Não se esqueça, curta esse vídeo, ative o sininho e lembre-se sempre: o silêncio, ele é a arma mais poderosa que Deus te deu. E Deus sempre estará com você, mesmo que seja nos momentos mais desconfortantes e em silêncio. Um abraço, fiquem com Deus.